bem se virar para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos fazer a correção do trabalho de filosofia que eu havia passado. Eu já comecei onde a gente tinha parado? Oi? Onde vai ser? Os ideais? O que é isso? Professor, como é que vai funcionar? Então, não vai ter o teste, né? Vai ser um trabalho em sala de aula. Realmente em dupla e de consulta. Mais fácil possível. Sem conta, praticamente grátis. Você pode contar o telefone, né? Que eles claro. Olha, ele colocou soluções e nem soltar o livro. Ele não falou, né? Eles só soltam materiais. Olha, o celular materiais. Como é que chama o aplicativo lá, o programa? O Brian. Aí, ó, melhor pessoa. Quem não conhece? Já ouvi falando disso, eu nunca vi pessoalmente esse negócio. Começa a reparar no seu trabalho, é igual. A Braille que escreve como assim? É brain, mas a galera fala brain. Porque Braille eu entendo da língua. É em inglês, a gente brain. Da escrita dos séculos. Mas o Braille dos séculos é diferente, é B-R-A-I-L-E, né? Braille. Mas vamos lá, onde ele parou? Qual que é a pergunta? Quais foram então os ideais iluministas? Os iluministas, eles defendiam alguns princípios, alguns ideais. O primeiro deles era o ideal de liberdade. Liberdade era essa que defendia os iluministas. Eles eram contra toda e qualquer forma de escravidão. Por quê? Não, o bagulho aqui era econômico, era um cálculo econômico básico. Com o fim da escravidão, todo o trabalho seria assalariado. Então, se todo mundo recebia salário, todo mundo poderia consumir os produtos produzidos pela burguesia, que é a classe que os ideais iluministas representam. Então, a liberdade contra a escravidão, a liberdade de expressão, você poder dizer o que quiser e bem entender. Na época do absolutismo não existia liberdade de expressão. Se você falasse algo que desagradasse o rei, você poderia ser preso, você poderia perder a sua vida ou perder os seus bens. Não tinha liberdade religiosa, por isso eles defendiam a liberdade religiosa. A liberdade de religião e a tolerância religiosa. Posso não concordar com a sua religião, mas você tem todo o direito de professá-la e fazer os seus rituais religiosos. Ninguém é obrigado a aceitar e a se converter à religião de ninguém. Na época do absolutismo, do antigo regime, existia uma aliança entre o Estado e a Igreja. No nosso país nós tivemos um regime chamado de padroado, né? Que era a união entre igreja e a Igreja Católica. Aliás, entre o Império, o Imperador, e a Igreja Católica. Regime do padroado. Inclusive, com o fim do padroado na República, surgem alguns movimentos
religiosos que questionam isso. Quais foram esses movimentos? Inclusive vai morrer uma galera com líderes religiosos. Não, no nosso país, na história do Brasil. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, há uma separação, termina o regime do padroado e há uma separação entre igreja e Estado. E aí eclodem algumas revoltas querendo restaurar a monarquia e restaurar o padroado, a união de igreja com o Estado. Quais foram esses movimentos revoltosos? Não lembro não? Oi? Hoje em dia, né, nós temos uma galera, né, a bancada da Bíblia no Congresso que tenta restaurar isso. Restaurar essa união entre Estado, Igreja e religião, né? Defendendo ideias religiosas. Por exemplo, alguns temas como o aborto, o casamento homossexual, a adoção de filhos por parte de homossexuais. Tudo isso aí são temas que a bancada da Bíblia não deixa passar no Congresso, serem aprovados. Por quê? Vai contra princípios bíblicos, religiosos. Mas o Estado é laico, o Estado não pode legislar exclusivamente a partir de princípios religiosos. Ele tem que levar em consideração que vivemos num país onde muita gente não é religiosa e mesmo quem é religioso não segue ao pé da letra as orientações religiosas. E também tem na Constituição, tem um... Sabe aquelas notinhas de 100? Na nota de 100? Deus seja louvado. Colocaram Deus na Constituição, agora eu não lembro. Professor, é tipo assim, nós voltando aqui, no antigo regime, no absolutismo, não havia liberdade religiosa. Se você professasse uma religião diferente da do rei, você poderia ser preso, morto ou perder os seus bens. Foi o que aconteceu com Thomas More, um filósofo inglês que não quis se converter à igreja anglicana, que tinha se tornado a igreja oficial da Inglaterra. E aí, o rei Henrique VIII mandou prender o Thomas More. Ele não quis se converter ao anglicanismo. E aí acabou morrendo. Se não me engano, foi enforcado, né? Matou ele. Escreveu uma obra chamada Utopia. Utopia vem do grego topos, que significa lugar, e u, que é uma partícula de negação. Então, lugar nenhum, lugar que não existe. Centavos aí a partir de 2008. Oi? Centavos. Centavos do quê? Centavos a partir de 2008. A moeda foi feita em 2008. Outra liberdade defendida é a liberdade política. No absolutismo no antigo regime, o povo não podia escolher os seus governantes. O poder era hereditário, passado de pai para filho, através da dinastia, das famílias reais. Os iluministas vão defender a liberdade política, ou seja, a gente poder escolher os nossos governantes, o nosso regime político. Você pode escolher entre república e monarquia, entre democracia e parlamentarismo, né? Então, liberdade política e tinha também a liberdade econômica. A não interferência do Estado na economia.
são essas as principais liberdades defendidas pelos iluministas. Eles defendiam também a igualdade. Mateus e Euripides. O que defende a igualdade jurídica? Que todos são iguais perante a lei. A chamada igualdade formal. No papel é bonitinho, todo mundo é igual. O problema é a prática, né? Na prática, quando a gente olha para a realidade, a gente vê que uns são mais iguais do que os outros perante a lei, porque a lei é desigual, principalmente quando se trata de pobres e ricos, ou do famoso, ou dos famosos 5 P's. Quais são os 5 P's que são presos no nosso país? Preto, pobre, periférico, prostituta, e uma nova categoria entrou recentemente, que são os petistas, né? São 5 P's que são presos no nosso país. Branco, rico, morador de bairro nobre, de condomínio fechado, mulher branca, rica e moradora desses lugares, também não é assolada, e outros partidos políticos que não o PT, também parece que a justiça não tem muito interesse de prender. O PMDB está aí, a galera toda solta, o Temer está solto, o Sarney, o presidente do nosso país corrupto, está solto. O Fernando Henrique Cardoso, nas delações da Lava Jato, dizia-se que o esquema vinha desde a época do FHC, e desde até antes. O Fernando Henrique Cardoso também está solto. Parece que só o PT e E aí existe esse sentimento. O Plano Real foi feito pelo FHC. Aliás, no governo Itamar Franco, mas o ministro da Fazenda era o FHC. E na verdade nem foi o FHC quem criou o plano. Ele só levou o nome, porque quem criou foi um economista chamado Rubens Recupero. Foi em 90 foi um processo, né, de 93 até 94. Começou com o RV, que é a humanidade transitória de valor, né? Então, a gente... Por que chamaram o processo lá de Lava Jato? Porque começou com... Prenderam um dono de um Lava Jato. Aí esse dono do Lava Jato foi... entregou o doleiro, o Alberto Youssef, que lavava dinheiro pra galera. Aí lavava dinheiro usando justamente lava-jatos. Mas não porque lavava água. Eles pegavam dinheiro de corrupção e falavam que tinha entrado no lava-jato, como se eles tivessem ganhado isso. Alguém tinha ido lá, lavava o carro, né? Lavava e falava que aquele dinheiro vinha daquilo. Isso é lavagem de dinheiro. Você pega um dinheiro ilegal, aí você tem uma empresa, você diz que foi o que você ganhou vendendo o seu produto ali, comercializando o que aquela empresa comercializa. Dá pra lavar dinheiro assim. Aí o dinheiro fica limpo, né? Porque como é que você vai declarar alguns milhões na sua conta se você não tiver uma empresa, se não tiver alguma coisa que você possa justificar de onde veio? Então aí todo mundo vai saber que o dinheiro veio de origem ilegal. Como é que ele foi parar na sua conta do nada? Você não ganhou na loteria? A loteria para lavar dinheiro. Oi? A loteria para lavar dinheiro. Tem gente que usa a loteria para lavar dinheiro. Por exemplo, você ganhou na Mega Sena 100 milhões. Aí um cara chega e te oferece 150 milhões. Te dou 150 milhões para você me dar o bilhete. Aí eu pego o bilhete e declaro, a partir dos meus, declaro 100 milhões.
E foi pego o prêmio pra mim. Aí meu dinheiro fica limpo e o seu fica sujo, porque você não vai ter como justificar. Acontecia muito isso, alguns anos atrás, até que de 90. Foi pego alguns deputados que tinham ganhado mais de 100 vezes na loteria. Mas na verdade o que eles faziam era isso. Eles compravam um prêmio, davam o dinheiro para a pessoa, e aí ele ia lá como se ele tivesse ganhado o prêmio. Aí ele pegava o dinheiro limpo, e o sujo ficou com a pessoa de quem ele comprou, que tinha ganhado na verdade. Tem gente que ganhava direto. Era uma forma de lavar dinheiro. Ele usava, o dinheiro vinha de alguma espécie de crime, aí ele pegava, claro que ele dava mais, porque a pessoa ninguém vai ser como trocar um dinheiro que é legal, que vem da loteria, por um dinheiro pau a pau. Ele perdia alguns bilhões, mas ele tinha o dinheiro dele, ficava limpo. Ela se lascar, porque como você vai justificar o seu dinheiro? Onde você vai colocar esse dinheiro? Tem que colocar em guarda-chuva. Se você colocar em qualquer banco, na hora. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Por que pegaram o filho do Bolsonaro? Movimentações suspeitas. O COAF está lá, fiscalizando. Se você movimenta o dinheiro, né, de forma suspeita, aí é justiça. R$100, acho que não. Se você é acima de R$2.000. Era o que o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro estava fazendo. Ele estava colocando de 2.000, que é o limite. Acima disso, o COAF já quer em cima de você. Então ele ia no limite. 2.000. Mas como foi muito, aí começou a ficar suspeito. Foi muitos anos fazendo isso. Começou a ficar suspeito. Não, mas se colocar 2.000, é limite, colocar ele é pouco, né? Só pra vocês terem sorte, tem 150 milhões. Se eu colocar 2.000, Então, mesmo colocando 2.000 por milhões, vai demorar. Não, mas a pessoa tinha que falar o bilhete, ela tinha dinheiro rico, né? Porque ele não podia depositar. Então aí tem um limite lá que o COAF começa a fiscalizar. Acima de R$2.000 ele começa, se fizer com frequência. O COAF também pega transferência. Suspeitas também. Transferência de tipo 150 milhões para qualquer um. Quanto maior o valor, mais fácil Então você todo ser mês eu pego. ia no banco e depositava R$100, velho. Pegava o dinheiro do dia, depositava 100. Mas se tiver 150 milhões, Aí você vai colocando 100, 100, 100, Você vai morrer e não vai pôr o dinheiro. mas aqui É o que para fazer, você tem que colocar debaixo do colchão mesmo, esconder uma coisa. Por isso que os caras, foi preso agora, né, recentemente, pegaram o apartamento do Gedel lá. De não sei quantos milhões no apartamento. Porque esse dinheiro não pode estar banco, se for para banco, pega. Polícia Federal, o COAF, né? E gastar esse dinheiro é muito mais difícil. Pois é. Por quê? Como você gastar fácil? você gasta com sua família, você tem os primos, Cara, é dinheiro para gerações. Sem noção, Neymar, o que ele já ganhou de dinheiro, vai dar para sustentar umas 5 gerações mesmo. O Adriano parou de jogar bola. Bom jogador, né? O Adriano parou de jogar bola tem uns 10 anos. Tem 10 anos que ele não tem fonte de renda de futebol. E o cara tá de boa, por quê? Ele ganhou muito dinheiro no futebol. E aí é em torno disso, é milhões. Com 100 milhões, velho, praticamente não tem como você ficar pobre mais. Sim. Você tem tipo assim, comprar mais rico. Professor, você fala de ganhar 100 milhões e parar de trabalhar a sua vida? É lógico. Quem quer trabalhar com milhões na mão, Você pode investir, qualquer coisa que você investir, você vai ter um retorno. Só na poupança, que é o que menos rende, poupança é 0,5% ao mês. Quanto é 0,5% de 100 milhões?
vou te falar. Vai lá, Matheus. 1% de 100 milhões é 1 milhão. 500 mil. É, porque assim, 500 mil por mês. Na poupança, que é o que menos rende, qualquer outro investimento você ganha mais do que Mas eu não poupança. posso tirar esse dinheiro. Vai? pode. A cada mês você pode. Eu posso colocar aqui, posso tirar Tem outros investimentos que demandam mais tempo, né? Mas aí a rentabilidade também é maior. Tem rendimento que a bolsa de valores é uma você pode aplicar e você tem que segurar o seu dinheiro há pelo menos um ano. Mas aí rende 10% ao mês, mais ou menos. Tem o tesouro direto. O tesouro direto vai te pagar pelo menos, hoje quanto dá? 7%. 100 milhões, é 7 milhões. Mas eles têm como o dinheiro lá, né? Professor, aí, por exemplo, 2 meses dá pra conta lá. Eu vou ter 500 por 2 vezes. Vai ser 100 milhões e 101 milhões. Aí vai ser o meio por cento, 100 milhões. Se você não tirar o dinheiro, se você não usar, ele vai só retendo. A galera tá trabalhando com dinheiro. Né? Igualdade jurídica. Eles defendiam também o direito à propriedade privada. Aí, ó, galera. Então são os ideais defendidos pelos iluministas. As liberdades, a igualdade jurídica, todos são iguais frente à lei. A propriedade privada. Todo mundo que trabalha tem o direito de usufruir daquilo que conquista com o suor do seu trabalho. Era também um direito defendido aí pelos iluministas. Próxima questão. Qual classe social que foi beneficiada por esses ideais? Ou que esses ideais vieram de encontro aos seus anseios? A burguesia, né? Desde a Idade Média lá. Na Idade Média nós tínhamos o clero no topo da pirâmide, no meio da pirâmide de nobreza, na base o clero, os camponeses, os burgueses e artesãos. Então a instituição mais poderosa da Idade Média era a igreja. Por isso o clero era o grupo social mais poderoso. Com o absolutismo e o antigo regime, a nobreza toma o lugar da igreja. E aí os nobres e as famílias reais se tornam mais poderosos do que a igreja. A burguesia, desde a Idade Média, vinha enriquecendo, ganhando poder econômico com o comércio. Primeiro com as Índias, depois com as grandes navegações, depois com a Revolução Industrial ela ficou ainda mais rica, e agora ela queria não só o poder econômico, ela queria também o poder político. Ela se une com esses ideais aí, ela se une com camponeses e artesãos, dizendo para eles que iriam fazer uma revolução e todos seriam iguais, mas a igualdade que era perante a lei, né? E aí ela faz as revoluções chamadas revoluções burguesas e toma o poder do clero e da nobreza. E aí, depois das revoluções feitas com o apoio dos camponeses e dos artesãos, os camponeses e artesãos viram o quê? Proletariado. Acabaram não ficando iguais, né? Ficaram desiguais. A burguesia com os meios de produção, o proletariado só com sua força de trabalho a oferecer no mercado. Então esses ideais aqui representavam os ideais da burguesia. Próxima questão. A filosofia no mundo antigo ficava restrita às escolas filosóficas. A academia de Platão, o liceu de Aristóteles, os jardins de Epicuro, que era onde eles iam para estudar filosofia. Na Idade Média, a filosofia ficava restrita, num primeiro momento, aos mosteiros e depois às universidades, que são criadas as primeiras universidades da Idade Média. Então, durante a maior parte da história da filosofia, ela ficava restrita a alguns ambientes: escolas filosóficas, mosteiros e universidades. Com o iluminismo, a filosofia ela se populariza e aí ela ganha as ruas e os salões. Ela começa a ser discutida em tudo quanto é ambiente.
Pelo menos na Europa, né? Porque aqui não popularizou até hoje. Pelo contrário, a filosofia aqui é até mal vista. Né? Mas, na Europa, nos países avançados, a filosofia é um conhecimento extremamente valorizado. Inclusive, é considerada a mãe de todas as ciências. Né? Então, com o iluminismo, ela ganha as ruas e os salões. Ela passa a ser discutida nos botecos da Europa. Né? Bem que aqui tem a filosofia de boteco também. Mas a filosofia de boteco tupiniquim é uma filosofia muito intuicionista, ou seja, vai pela intuição do achismo de cada um. E não baseado no que os filósofos falaram. Eu vou lá e discuto sobre a morte, sobre um monte de coisa no boteco, chapando o melão, mas sem nenhum tipo de rigor filosófico. Próxima questão. O que foi o enciclopedismo? O próprio nome diz, vem de enciclopédia. Na época do iluminismo foram criadas as primeiras enciclopédias. Na França. Então, no século XVIII. Então, foi um movimento cultural científico que buscava colocar nas enciclopédias todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade até então. Quem foram os fundadores desse movimento? O Denis Diderot e o Jean Leron d'Alembert. Jean Leron d'Alembert. Então o que eles queriam, esses dois, o Diderot e o d'Alembert? Colocar numa obra, na enciclopédia, todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade. E aí eles foram reunindo os maiores especialistas do mundo em cada assunto, para poder escrever artigos para a enciclopédia. Isso na época do iluminismo. Próxima questão. Quem foi Jean-Jacques Rousseau? Rousseau foi filósofo suíço, mas que viveu a maior parte da sua vida na França. Viveu no século XVIII. Um importante representante aí do iluminismo, apesar de ser um crítico do iluminismo, da razão iluminista. Segundo ele, a razão iluminista, a razão ocidental moderna, corrompeu a humanidade. Nos tirou do estado de bondade natural, corruptos, criou desigualdade e uma série de problemas sociais. Então a ciência, o conhecimento, em vez de tornar o ser humano melhor, isso vai corromper a humanidade. Tanto que, quanto mais avançado era uma sociedade, mais corrupta ela era, vai dizer o Rousseau. Os povos que viviam nas matas, eles viviam em uma bondade, uma harmonia com a natureza e uns com os outros. À medida que você vai para a cidade, as coisas vão ficando pior. Assim como o conhecimento também aumenta. Quanto maior a cidade, mais violência, mais problemas sociais, mais desigualdade, mais uma porção de coisas tem. O Brasil é mais corrupto do que avançado. Então, para ele, a culpa disso era dos europeus. Se a gente tivesse deixado com os índios, o Brasil não seria tão corrupto, não seria tão avançado. Mas não seria tão avançado. Oi? No meio do mato ali você tinha algumas garantias, né?
O problema é que os índios tinham uma bondade natural, mas entre aspas, né? Porque a guerra para eles era sagrada. Eles tinham que viver em guerra. Tinham os inimigos. E na guerra eles praticavam os rituais de antropofagia, os canibalismo. O Abapuru, né? O homem que come homem. Então ele matava, pegava o inimigo, ele ficava algum tempo na aldeia com eles ali, né? Na tribo, até que chegava o dia da cerimônia. No dia da cerimônia, eles preparavam o caboclo para cozinhá-lo e para comer ele. E eles achavam que comendo inimigos, eles iriam ficar assim como inimigo, fortes, né? Pegar a coragem e a força deles. Isso, o conhecimento, a coragem, a força. Mas acreditavam que o canibalismo era isso que ia acontecer. Mas não só com os inimigos, mas com qualquer coisa que eles comiam, eles pensavam assim. Tanto que eles caçavam onça, porque eles queriam ficar fortes como a onça. E eles não comiam, por exemplo, preguiça, porque eles não queriam ficar lento e preguiçoso. Então eles tinham essa ideia. Você se torna aquilo que você come. Essa era a ideia dos índios. Aí eu estava pensando esses dias, se a gente é aquilo que a gente come, eu acho que eu vou deixar de ser hétero, né? Eu vou virar mulher daqui um dia, né? Então, essa era a ideia dos índios. Já deu o sinal. Então por hoje é isso aí, galera. Espero dar um sinal. Espero dar um sinal. Sobre o tempo. Está voltando. Você quer dar, né?